todos, muito boa tarde, bem-vindos à Chef Academy Portugal. Estamos a fazer aqui uma receita muito básica, muito importante e muito simples. Basicamente vamos fazer entremeios de chocolate. Esta receita é uma receita que leva apenas 4 ingredientes e há pormenores importantes que eu gostaria que vocês retivessem. Por exemplo, este batido é um batido que nós chamamos de um batido sem gordura, ele não leva qualquer adição de gordura. Basicamente são ovos, açúcar, farinha e leva aqui, neste caso, cacau em pó, porque eu vou fazer de chocolate, ok? Vai ser um entremeio de chocolate. Uma das coisas importantes e uma das regras que vocês têm que ter em conta quando fazem um batido é que vocês estão a fazer uma emulsão, ok? Uma emulsão é o quê? É pegar nos ovos, é incorporar ar dentro dos ovos, de forma a eles crescerem e no forno libertarem aquele ar e ficar um bolo que nós chamamos de um bolo fofo e macio. Mas também não queremos que ele se vá abaixo e por isso há aqui alguns detalhes importantes que vocês devem reter. Um deles, devem utilizar, no caso de utilizarem uma batadeira, se for para fazer um batido manual, aí precisa um bocadinho mais de músculo, neste caso o que precisa é um bocadinho de técnica. Eu vou utilizar uma batadeira pequenina, da Fernet, vou fazer uma receita muito pequena e basicamente o que eu preciso ter como regra é que as batedeiras têm vários utensílios, não é? Tem aqui as varas, tem a raquete, ok? E temos também o gancho. Saber para que é que serve cada uma? O gancho é para uma massa, a raquete para um creme muito espesso, por exemplo, um creme de chus ou uns queques, os Murphys, onde levar muita incorporação de manteiga, aí a raquete será o mais eficiente. E depois temos então o batido, que é o que vamos utilizar agora, que é uma pinha, que tem umas varas, e a ideia é que o seu movimento mecânico vai fazer com que incorpore ar. Como eu disse, são 4 ingredientes e são muito simples, um deles são os ovos. Cacau em pó nesta receita, e o cacau em pó convém ser cacau em pó e não chocolate, um cacau em pó de boa qualidade, açúcar e farinha. A farinha também tem que ser uma farinha fina, uma farinha de pastelaria, e neste caso aquela que já traz o fermento incorporado seria o ideal. Se não tiver o fermento incorporado, podem adicionar um bocadinho de fermento em pó, fermento químico, aquele Royal, passa a publicidade, que é o ideal. Então é assim, em termos de ordem, nós vamos colocar os ovos, já estão aqui partidos, são 8 ovos nesta receita, e o açúcar, ok? Atenção, se eu for colocar aqui o açúcar, não posso pôr isto a bater daqui a meia hora, porquê? Porque o açúcar vai secar as gemas, ok? E incorporo de imediato a pinha e coloco a bater, ok? Depois de bater, secos. Vamos então misturar a farinha com o cacau em pó para podermos então peneirar e criar aqui um batido leve, ok? Eu vou pôr então a bater. Ok. Outro pormenor importante, como eu disse, era juntar então os ingredientes secos. Colocamos então a farinha e o cacau em pó, que como bem é muito potente, que é o que permite aqui uma incorporação. O cacau que eu estou a utilizar, este cacau da Van Houten, é um cacau de linha vermelha, 22-24%, ok? Peneiramos os dois e a ideia será retirarmos daqui alguns grumos que ficam pelo transporte, por alguma umidade que ele possa ter apanhado, e será muito importante então fazer este processo de peneirar os ingredientes secos, para depois incorporar no batido. Depois de incorporar então estes ingredientes, já o fiz em cima de uma folha de papel vegetal, de forma a ser mais fácil incorporá-lo no batido, ok? A seguir há um truque que se faz, que é, pega-se na folha, numa ponta na outra, ok? Seguramos aqui por cima firme e dobramos esta parte aqui. Que é para quê? Para o cacau ou a farinha sair apenas por este lugar. Se for para fazer um batido branco, sem incorporação de qualquer tipo de, digamos assim, de cacau, aí então, obviamente, será só farinha.
Entretanto, isto bate, como eu disse, são 10 minutos. Vamos então untar as formas. Podem untar com alguma gordura, uma margarina, uma manteiga, uma coisa do género, ou utilizarem um desmoldante, que também é um processo muito simples. Podem fazer um desmoldante em casa, ou podem apenas utilizar farinha e tal. Estes desmoldantes que estão disponíveis no mercado, especialmente neste tipo de batidos sem gordura, é muito importante um bom desmoldante, que é para realmente o produto não ficar colado e não termos aqui azar. Lembrem-se que este batido não tem gordura, por isso é importante. Se quiserem ainda mais para segurança, podem cortar um discozinho de papel e colocar no fundo, que vai facilitar depois a desmoldagem do bolo com mais perfeição. Ok? Estes papéis podem ser utilizados várias vezes. Este é papel siliconizado e se meterem mais um bocadinho de desmoldante no próprio papel, ele também, o bolo não vai colar, digamos, no papel e dá para usar mais vezes, certo? Ter a mise en place pronta, ter os produtos preparados atempadamente, é também, obviamente, recomendável, ok? Entretanto, o batido continua. E não se esqueçam também de pré-aquecer o forno com tempo. Ok. Uma vez finalizado, reparamos que temos já a emulsão feita. É muito importante vocês, sempre que possível, coloquem a programação nos vossos equipamentos de forma a manterem sempre o mesmo padrão de batimento, ok? Ter aqui 10 minutos. Se respeitarem estas regras, não é? Obviamente que o vosso produto final será sempre igual. A temperatura dos ovos e esses pormenores são importantes, ok? Vamos então. Utilizando uma língua, devemos então incorporar isto. Se tiverem alguém para vos ajudar, tudo bem, a pessoa que incorpora. Se estiverem sozinhos, façam aqui a dobra no papel e vão incorporando lentamente o produto, ok? A farinha, neste caso, vão em círculo. Vão sempre rodando a própria tigela para ter a certeza que fica tudo bem incorporado. E de seguida podem então encher as formas, finalmente, para ter a certeza que fica tudo igual. Vamos aqui a forma e vamos então adicionar a quantidade suficiente para o nosso bolo. Se quiserem ainda ir mais à frente no perfeccionismo, pesem a quantidade de batido que colocam em cada bolo, assim terão sempre os bolos com a mesma altura e com o mesmo tamanho. Ok. Eu neste caso, como não é para nenhuma encomenda em que eu tenho que obter um determinado peso,
não é importante. Podem depois ainda, se pretenderem, fazer os bolos mais baixinhos e depois porem uns em cima dos outros, de forma a cozer mais rápido, porque cozer um bolo alto é mais difícil. E assim, com 8 ovos, dará então estes 3 bolinhos, mais ou menos do mesmo tamanho. Então coloca-se então a cozer no forno a 180 graus durante sensivelmente 20-25 minutos e vamos controlar então como é que fica. Vamos meter ao forno. Até já. Não se esqueçam de pré-aquecer o forno sempre e, entretanto, colocamos então o tabuleiro neste tipo de fornos ventilados. Ele faz um pré-aquecimento, ele avisa com o tempo que já está e colocam então os entremeios a cozer durante o tempo desejado. Neste caso, eu aponto aí para os 25 minutos. Ok.